Uma rua tranquila na sonolenta cidade de Big Spring, no Texas. Este é o lar de Morgan Wise, um maquinista de trem de 38 anos. Há 4 anos, todas as certezas que tinha sobre sua vida em família foram destruídas. Morgan era casado há 13 anos e tinha 4 filhos. O mais novo ficou extremamente doente e foi diagnosticado com fibrose cística, uma doença genética que só ocorre quando os 2 pais possuem o gene FC. Eu descobri que eu tinha esse gene, antes eu não sabia, e descobri que passei para o meu filho. Eu passei para o meu filho e tive que ver ele enfrentar tudo aquilo. Para mim foi... Isso acaba com você por dentro. 3 anos depois, o casamento acabou. Morgan ficou com a custódia dos filhos e continuou cuidando do caçula. Para confirmar que era portador, Morgan testou a presença do gene FC. Algumas semanas depois, o médico ligou com os resultados. Ele disse, eu estou com o resultado dos testes, mas você precisa vir aqui. Eu disse, por quê? O que é? Ele disse, eu não posso dizer pelo telefone, você precisa vir. Então eu fui e ele me contou, ele disse, você não é portador de fibrose cística. Descobrir que você não é portador do gene FC costuma ser uma boa notícia. Mas para Morgan, havia implicações enormes. Não havia dúvidas de que seu filho sofria de fibrose cística, o que significava que ambos os pais precisavam ser portadores. O médico tinha péssimas notícias para Morgan. Ele foi direto e disse, Morgan, deixe-me perguntar uma coisa. Existe algum motivo que o faça acreditar que esse garoto possa não ser seu? Eu estava sentado desse jeito e pareceu que eu tinha caído de cara no chão. Eu olhei para ele e falei, eu disse, do que você está falando? Onde você está querendo chegar? E ele disse, Morgan, tem algum problema aqui. E falou que eu precisava fazer um teste de DNA. Apenas uma comparação final do DNA de Morgan com o de seus filhos revelaria se ele era pai de algum deles. Os testes foram realizados. Era apenas uma questão de esperar pelos resultados. Eu me lembro do dia em que chegaram. Era um envelope grosso. Beverly, minha nova esposa, acabou tendo que abrir porque eu tinha medo de olhar. Ela entrou no quarto, abriu o envelope e eu pude ouvir ela chorando. Aí ela olhou para mim e disse que nenhum dos meninos era meu. Sua ex-esposa contestou os resultados, mas os testes de DNA provaram que Morgan não era o pai dos 3 garotos, apenas de sua filha. Para Morgan, como para qualquer homem nesta situação, o choque foi grande. Meus 3 filhos não são meus. Foi como se eu não conseguia ouvir nada, era um silêncio mortal. Depois veio uma ansiedade horrível, era como um aperto no meu peito e eu comecei a chorar muito. Eu não podia acreditar. A situação de Morgan não é tão incomum. Estudos em todo o mundo mostram que, em média, 1 em cada 10 crianças está sendo criada por um homem que ignora não ser o pai biológico dela. Em termos evolutivos, é um desastre para o macho criar os descendentes de outro macho, pois seus valiosos recursos são gastos com genes que não lhe pertencem. Mas os corpos masculinos evoluíram para combater a infidelidade feminina. E isto é motivo de algo surpreendente. Acredite ou não, meus testículos são maiores do que os dele
Mas são menores do que os dele. É tudo uma questão de fidelidade. Um gorila tem um harém de fêmeas, que são todas suas. Então não precisa de muito esperma à disposição. Esses chimpanzés, por outro lado, não têm tanta sorte. Os chimpanzés fêmeas não são nada fiéis, então os machos ejaculam o máximo possível no maior número de fêmeas possível para que seu esperma tenha mais chances de gerar um bebê. E é por isso que tem enormes testículos. No caso dos humanos, as fêmeas não são muito promíscuas, mas também não são inteiramente fiéis. E é por isso que os machos humanos como eu têm testículos cujo tamanho fica entre o do gorila e o do chimpanzé.